Cumprimentamos a todos nossos irmãos com a paz do Senhor, com alegria e com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, estudaremos lição de número 11, compromissados com a evangelização. E na aula de hoje, nós vamos continuar na sequência, na aula extra, falando sobre a evangelização. Por que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos? Amém? Veja o nosso comentário. Na aula do YouTube, nós falamos sobre Judas Iscariotes. E precisamos entender que muitas pessoas aceitam a Jesus e não permanecem até o final. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador que saiu a semear. Então o problema não está na semente, na palavra do reino, mas está no coração daquele que recebe a palavra. Então a Bíblia fala daquele pé de caminho, terreno duro. A Bíblia fala do terreno cheio de espinho e também fala daquele terreno que tem pedra por baixo da terra boa. Mas também fala da terra boa que não há nenhum problema. Nós vamos estudar exatamente dentro desse assunto o coração que tem apostasia. De acordo com a Bíblia, esse coração, ele é um coração insensível. Amém? E na palavra grega que aparece lá no texto, que fala sobre os fariseus do tempo de Jesus, fala que havia gordura nesse coração. Que essa gordura aqui é tipificada, incredulidade. Certo? Incredulidade. Veja que no grego está escrito que tornou-se um coração gordo. Isto para explicar a insensibilidade, a falta de compreensão, o coração que ficou incrédulo, certo? Que é chamado de apóstata, entrou na apostasia, porque a apostasia é deixar de ser crente, nunca mais voltar, porque ele pisa no sangue, ele não crê mais naquilo que foi revelado, que uma vez, diz o escritor aos Hebreus, que foram iluminados, e agora eles distorcem a verdade, são apóstatas. Então veja que esta incredulidade, que no texto grego, que fala desta gordura que envolve o coração não é alcançado pela palavra de Deus. A palavra de Deus vem pelo pregador, nós evangelizamos, a palavra de Deus vem, ela chega aqui, ela não consegue entrar no coração. Então o coração, ela não recebe a palavra. Isso aqui no tempo de Jesus, havia aquela geração apóstata, uma geração incrédula, certo? Por isso que Jesus falava por parábola, para que eles não viessem a ser salvos, porque era um coração apóstata. E todo apóstata não tem salvação, porque ele negou o Espírito Santo. A Bíblia diz: se ele falar mal do pai, o pai perdoa. Se falar mal do filho, o filho perdoa. Mas se falar mal do Espírito Santo, nunca terá perdão, nem nesta vida e nem em outra vida. Então, a Bíblia fala que essas pessoas têm um coração que não é mais alcançado por falta de entendimento. O seu ouvido escuta, mas entende lentamente. Ele fechou os olhos, ele não vê mais aquilo que nós vemos. Os simples conseguem ver, entender. O seu coração está insensível. E a apostasia é isso mesmo que acontece. Para que ele não seja salvo, porque ele ouve, mas não entende. E com seus olhos ele vê, mas não enxerga. Então eles escutam com seus ouvidos, mas com seu coração não se converte, porque eles não entendem a palavra do reino. Se com seu coração
está na apostasia, e agora, na apostasia, esse coração está condenado, não é salvo, porque ele blasfemou contra o Espírito Santo e não tem perdão mais, então Deus não quer que ele mais ouça e se converta. Se lembra de muitos casos, por exemplo, Ananias e Safira, eles caíram mortos. Veja outros casos lá no tempo dos inimigos de Deus, Faraó, Herodes, não foram salvos porque eles blasfemaram contra Deus. Agora veja que o Evangelho de Deus é poder de Deus, é uma dinamos. Então veja que Jesus falava por parábolas e não falava de uma forma como falava com os discípulos, porque os discípulos diziam, ensina-nos estas parábolas, e Jesus ensinava para eles. Mas para os apóstatas, Jesus não ensinava. Para aqueles fariseus da sua geração, os fariseus rangiam os seus dentes, até pensava, ele está falando de mim que eu sei. Essa palavra aí, eu estou entendendo que é para mim, mas ele não sabia entender, decifrar o que era, na verdade, aquela palavra. Então o Evangelho é muito poderoso e permite que os incrédulos, de uma forma geral, sejam salvos e se converta. Amém? Mas o apóstata, não. O apóstata é aquele que fala mal de Deus, do Espírito Santo, do Filho, não quer mais negócio com Deus. Este é o apóstata. Deus permite nos apóstatas que a incredulidade fique nele. Esta gordura fique lá. Todos os evangelistas, quando pregam, a palavra fica e volta. Amém? Porque ele se apostatou. Como esse coração está apóstata, ele agora se tornou um vaso de ira. Então Deus vai detonar este vaso. Ele não presta mais. É um vaso já que Deus vai mostrar o seu poder. Amém? É Deus quem vai mostrar o seu poder. Lembra de Faraó, os seus cavaleiros? Deus mostrou o seu poder, porque aqueles vasos não prestavam mais. Mesmo Deus dando oportunidade para eles se arrependerem. Mas eles não quiseram, eles blasfemaram de Deus. Mas Deus, sabendo que o vaso não presta mais, que ele conhece, que é vaso agora de ira e não mais de misericórdia, então Deus lança ira sobre ele. Ele mostra o seu poder. Porque esses vasos, eles disseram que Cristo, no tempo de Jesus, que Jesus agia pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então Deus viu que esses vasos não prestavam mais para nada. Eles apostataram. Esses vasos foram condenados. Por quê? Porque eles tocaram no Espírito Santo. Até no Pai eles podiam tocar, no Filho, mas no Espírito Santo jamais. O texto diz, para que não se converta e não seja curado, não seja salvo. Por quê? Porque ele foi um blasfemo. Por quê? Porque ele atribuiu a obra de Cristo como se fosse uma obra de Satanás. Não são assim muitos hoje cristãos que, sem perceberem, fazem até mentiras no púlpito e diz que foi o Espírito que revelou, que foi o Espírito Santo quem te usou. Então, cuidado com essas coisas. Nós não podemos inventar mentiras e atribuir ao Espírito Santo, que é o da verdade. Então, nós caímos na mesma condenação do diabo, dos apóstatas. Por quê? Porque nós atribuímos uma obra de mentira do diabo ao Filho, ao Pai ou ao Espírito Santo. Cuidado, para não cair na condenação. Então veja 3 características do apóstata. A primeira, ele ouve a palavra, mas ele ouve lentamente. Ele não sabe decifrar, ele não entende. Mesmo que os olhos estão abertos, Jesus diz que está fechado. Amém? Então, veja que ele é insensível. O coração está cheio de incredulidade, que o texto no original grego
chama um coração gorduroso. Veja que a mensagem do reino veio por meio de parábolas, para que os sábios não entendam, mas só os simples entendam. Então a parábola do semeador, veja lá, versículo 19, todo aquele que ouve a palavra do reino, todo aquele que ouve a palavra do reino, vamos lá? E não entende. A Bíblia diz que vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado. Sim, aquele que foi semeado no coração, que é gorduroso, que tem espinho, que tem pedra. Então veja que foi o semeador que foi e semeou a semente à beira do caminho. Então quem são essas pessoas? Eram as pessoas do tempo de Jesus, que eram os fariseus, que os corações estavam gordurosos. Jesus pregava e os fariseus estavam lá. Mas o diabo arrebatava a semente, para que a semente, veja, coração duro, não entrava pé, ou seja, não entrava nem nada. Veja que no caminho, no pé do caminho, aonde tem asfalto, aonde tem pisada de animais, aonde as pessoas passam, é duro, não nasce mais nada. A semente vem, fica lá, mas veja que coração gorduroso é o apóstata. E a Bíblia diz que as aves de rapina vêm e levam a semente. Então a semente caiu lá. Nós pregamos o evangelho para todos. E não entrava no coração do apóstata, porque ali tinha uma gordura, isto é, incredulidade. Não entrava a semente, embora a semente ficasse ali. Então a gordura impedia de que a semente entrasse no coração. E aí veio as aves de rapina, comia a semente e levava a semente. Veja que a Bíblia fala, na parábola do semeador, sobre aqueles que produzem escândalos, aqueles que têm riqueza e que se afastam do evangelho. Aqueles que estão com gordura, que tem pedra por baixo. Veja que as pedras, a palavra vem e não consegue estar dentro do coração. Ela volta. Então, temos um coração cheio de espinho, certo? Esse é o coração cheio de espinho. Temos o coração cheio de pedra, certo? Esse aqui é o coração cheio de pedra. E tem o coração gorduroso, que é isso aqui, de espinho, com pedra e o gorduroso. Veja que a palavra, quando foi caída num terreno cheio de espinho, a palavra foi sufocada. Estamos nós pregando, mas tem muitos corações nos ouvindo e nós não conhecemos qual é o coração. Mas nós sabemos o seguinte, uma diferença. Vamos lá? Ver a diferença? Aqui, ó. Eu tenho a parábola do bom ou do semeador. Amém? Parábola do semeador. E aqui a parábola do trigo e do joio. Certo? Vamos ver? Vamos lá. Na parábola do semeador, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Veja que o semeador saiu a semear. Lá vem o semeador. Ele saiu a semear e ele semeou a semente aonde? Ó, no campo do diabo. Viu? Porque esse aqui é o tempo atual. Hoje, todo semeador, Cristo, os apóstolos, a igreja, nós semeamos no campo do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo está melhor, que o mundo está onde? No maligno. Então, quando nós evangelizamos no mundo do diabo. Tá certo? O mundo está no maligno. Ó, maligno é o diabo. Então, esse campo atualmente é do diabo. Mas na parábola do trigo e do joio, veja lá, o texto diz,
no seu campo. Aqui já é diferente. Por quê? Porque aqui é no seu campo. Está falando do campo de quem? Veja lá o texto. Aqui é de Cristo. Porque aqui o tempo é diferente. Aqui é o tempo da graça. Ó, tempo da graça. E aqui é o tempo do milênio. Olha aí. No tempo do milênio, o mundo tornou a ser do seu Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11:15. Certo? Aqui, o mundo jaz no maligno. Evangelista João diz. Mas esse mundo vai tornar a ser do seu Senhor, do seu Cristo. Porque o diabo vai sair daqui e vai ser lançado aonde? Ó? No abismo. Vai ser lançado no abismo. Mas o mundo vai ser do seu Senhor e do seu Cristo. Veja aí o texto que fala sobre isto. Apocalipse 11:15. Nesse período aqui, ó, os homens estão com o coração gorduroso, de pedra, de espinho. Na parábola do trigo e do joio, o campo não é mais do diabo. Por que que o campo não é mais do diabo? Nessa parábola aqui, ó, do trigo e do joio. Porque o diabo foi lançado aonde? No abismo, e Cristo veio com a igreja reinar sobre a terra. Ok? A cidade desceu. Veio sobre a terra e o governo aqui é de Cristo. Então o diabo não está mais na terra. Ele está no abismo. Só que esse joio aqui, aí nós perguntamos, como é que tem joio aqui? É que as pessoas que viveram no final da grande tribulação, nesse mundo do diabo, as pessoas que ficaram do lado de Israel, que não foram destruídas, a maioria, mulheres e crianças, elas vão passar para cá, ó, para o reino de Cristo. Amém? Isso aqui é milênio, 1000 anos. Na parábola do trigo e do joio, o campo não é mais do diabo, é de Cristo. Porque diz, no seu campo. Aqui o semeador não é mais o evangelista. Certo? Aqui quem semeou a semente aqui no seu campo, no campo de Cristo, olha aí, o joio. Quem foi que semeou o joio aqui no campo de Cristo? Foi o diabo. Mas como é que o diabo semeou o joio aqui se ele está no abismo? São essas pessoas que saíram daqui ainda. Porque fala lá que é os filhos do maligno. Veja que esses filhos do maligno, Jesus, presta atenção, não são filhos de Deus, mas os que restarem. Onde é que está isso escrito? Vamos lá para o texto. Vamos direto para o texto. Vamos mostrar o texto bíblico. Zacarias capítulo 14, versículo de número 16. Amém? 14 e 16. Veja que a maioria que vai entrar aqui no reino de Jesus, mais mulheres e crianças. Os homens, na sua maioria, vão morrer aqui, ó, na batalha, ó, do Armagedon, antes do milênio. Então, a maioria dos homens vão morrer antes do milênio, porque eles vão morrer na guerra do Armagedon, quando Cristo vem na sua segunda vinda. Amém? Vem na sua segunda vinda. Amém? Então, como é que eu entendo tudo isto? Pelo tempo. É o tempo que vai me dizer onde eu estou no texto. Aqui, na parábola do semeador, o tempo é o tempo da graça, certo? O tempo da graça. Esse tempo aqui é plenitude dos tempos, depois da graça, aonde Cristo vem e instaura o seu reino milenial. Aqui o campo é de Cristo, não é mais do diabo. Amém? Então veja que o tempo mudou. A parábola do bom semeador, ou do semeador, se resume só no tempo da graça. A igreja hoje lança a semente nesses corações duros, de pedra, de espinho e gordurosos, faz a obra aqui. Hoje nós estamos nesse período que o campo é do maligno. E nós, os semeadores, evangelizadores. E nesse tempo aqui, quem que vai semear o joio lá? Olha aí, ó. Quem vai semear o joio é o diabo, antes mesmo de ir para
o abismo, porque ele não pode estar aqui no milênio. Então o diabo, antes de ir para o abismo, ele já semeou o joio aqui, ó. E essas pessoas que vão sair daqui para cá, Zacarias 14:16, mulheres e crianças, a maioria, e elas são filhas do maligno, é o texto que diz, mas vão entrar aqui. Por isso que nesse período aqui, ó, do milênio, vai ter ímpio, amém? E eles vão ter que se converter. Se não se converter, Cristo vai matá-los, certo? E vai ter uma grande geração antes do Gog e Magog, antes da última guerra. Esta geração final, ela vai ser testada pelo diabo que vai sair do abismo, ó, depois dos 1000 anos, para testar esta geração nova que está no final do milênio. Esta última geração aqui, antes do estado eterno. Amém? É chamado de Gog e Magog. É um dia de batalha, apenas. Viu? Então veja que a terra vai passar a ser governada por Cristo. Aqui, ó, durante o milênio. E aqui é escatológico. Esse período de tempo é escatológico. Quando eu conheço o tempo da parábola, isto é importante para mim aprender a palavra do Senhor. Então veja, Apocalipse 11:15. Vieram a ser, porque estava no poder do maligno o mundo. Então a parábola do joio e do trigo refere-se ao milênio. Amém? Onde quem governa é Cristo, o Senhor Jesus. Agora veja que no final do tempo da graça vai acontecer o arrebatamento da igreja. E quando no final da grande tribulação Jesus vem para estar lá na terra o seu governo milenial, veja aqui, o arrebatamento da igreja no final do período da graça. Temos 7 anos de grande tribulação aqui no período da terra, certo? Então Jesus, ele vem a sua segunda vez. Nesse período da vinda, da segunda vez, acontece o Armagedon, certo? Armagedon, que é a guerra antes do milênio, a batalha antes do milênio. E aí nesse período aqui, pessoas vão sair vivas, continuarão na terra durante 1000 anos. Esse período aqui é o governo de Cristo, onde Cristo vai fazer a limpeza, onde Cristo vai tirar as impurezas da terra, a maldição da terra. A terra vai voltar a ser como o primeiro jardim do Éden. Então tem que limpar esta terra, tem que tirar tudo que não presta dela. Até Satanás foi expulso, foi para o abismo. Ele foi ficar lá 1000 anos, enquanto Jesus cumpria o ano sabático da terra, que é o descanso literal da terra. Amém? Veja que durante o milênio, o texto de Zacarias 14:16 diz que tem um povo chamado resto das nações, que é o joio, que é a semente do maligno, que vai entrar para o milênio, que são pessoas, essa semente, esse joio. Então, veja que esta semente foi lançada antes do diabo ser lançado no abismo. Por isso que foi o diabo que lançou a semente lá. Antes de ir para o abismo, ele já tinha a sua semente, e era o joio. Então, após o Armagedon, na sua segunda vinda, veja aí, após o Armagedon, na sua segunda vinda, presta atenção, depois dos 7 anos, Jesus, ele vai recompensar todos aqueles que dizem o texto, vinde benditos de meu Pai, amém? Possuir por herança o reino. Aqui está falando do cumprimento das promessas de Deus com Israel, porque a segunda vinda é para os seus servos. Esses servos é Israel. A igreja já está com Cristo, amém? Vai reinar com ele durante 1000 anos. Então os seus servos que esperam o seu Senhor voltar das bodas, que as bodas são 7 anos, é exatamente os judeus, que são o remanescente, que serão salvos durante a vinda de Cristo, a sua segunda vinda. Amém? Então vai restar pessoas para entrar no milênio, mesmo sendo uma velha geração,
mesmo sendo uma velha geração, vai entrar pessoas. Amém? Veja aí, versículo 38. O campo é o mundo, e a boa semente é a mensagem do reino. Agora veja aí, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são filhos do maligno. Você tem que pegar o texto de Mateus 13, 38 com Zacarias 14, 16 e somar. É uma equação. Quando diz que mulheres e crianças vão entrar lá, e o inimigo que semeou é o diabo, o texto diz, não sou eu, é a Bíblia. Esse joio veio a ser retirado, ou seja, todo joio que foi colocado aqui na terra durante 1000 anos, esse joio aqui vai ser retirado no Gog e Magog, certo? Então, na última guerra, Gog e Magog, antes do estado eterno, amém? Esse períodozinho chamado de guerra de Gog e Magog, em um dia, vai ser destruído todo o joio. Nesse dia aqui, ó. Amém? Então, de uma vez por toda, o diabo vai ser lançado no lago de fogo. E assim vai acontecer o final do milênio, que são exatamente o princípio do reinado de Cristo. Porque o reino de Jesus não terá fim. No período do milênio, o joio será minoria. Olha aí, ó, minoria. E os filhos do reino será a maioria. Então a maioria será os filhos do reino. Diferente de hoje. Aqui, ó, o campo hoje está no maligno, é do diabo. Então a maioria são filhos do maligno, certo? A minoria são filhos de Deus, a igreja, os crentes, amém? Nesse período aqui, a maioria são os filhos do reino, e a minoria são os filhos do maligno, que é o joio, que vai ser retirado para sempre. Amém? Deus abençoe, Deus guarde. Até a próxima aula, se Deus quiser, com muita gratidão a Deus. Amém.